Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula nós vamos continuar o mini curso de ASP.NET Core. Lembrando que eu já lancei o curso completo de ASP.NET Core 2.0. Visite o site e confira. Na aula anterior, nós criamos o serviço definindo a interface tarefa item service e a sua implementação na classe concreta temp tarefa item service. Estamos assim programando usando interfaces e veremos que isso nos ajudará muito mais adiante. Para usarmos o serviço, nós criamos então uma instância da classe no método index do controlador. Eu vou abrir aqui o nosso projeto, e aqui está, deixa eu recolher aqui, deixa eu aumentar aqui para você visualizar melhor, está aqui a definição do nosso serviço. Criamos uma instância do nosso serviço no método action index do controlador tarefas control. Tudo bem, só que nós vimos que isso não é uma boa prática, pois esse código aqui conduz a um forte acoplamento. E como nós vamos resolver isso? Vai ser utilizando a injeção de dependência. Então, nesta aula nós vamos tratar da injeção de dependência. Vou começar falando dos benefícios. Os benefícios da injeção de dependência são: ela vai eliminar esse forte acoplamento que nós temos aqui na criação da instância do nosso serviço. Ela vai tornar assim a aplicação e o objeto mais flexível, vai facilitar a criação de objetos flacamente acoplados e facilitar a criação de testes unitários, coisa que nós veremos no nosso curso mais adiante. Muito bem. Então, vamos nos dar mais detalhes sobre essa tal de injeção de dependência. O que é a injeção de dependência? Para que serve a injeção de dependência? E como nós usamos esse recurso na ASP.NET Core? Bom, a injeção de dependência ela é uma técnica para alcançar o baixo acoplamento entre objetos e seus colaboradores ou dependências. Ele é um padrão de projeto, onde a aplicação não precisa instanciar os objetos e colaboradores que precisa para realizar a sua atividade. Ela fica dependendo de um framework para obter os objetos que ela vai precisar utilizar. A ASP.NET Core ela usa recursos internos do framework para registrar serviços na classe Startup, permitindo assim configurar os serviços para realizar a injeção de dependência. Lembrando que esse container ele suporta a injeção via construtor por padrão, ok? Então, dessa forma, o framework ele vai gerenciar a instanciação dos objetos, bem como suas dependências, e vai disponibilizar isso para a aplicação. Usando a injeção de dependência, nós temos então o baixo acoplamento que nós queremos obter entre os objetos e suas dependências, e assim a aplicação vai ficar mais fácil de manter e de testar. Então vamos entender como isso funciona dando um exemplo aqui. Vamos supor que nós temos um objeto A e que dependa de um objeto B e de um serviço que eu chamado service B desse objeto. Então, ao invés de eu criar uma instância do serviço no construtor do objeto, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a injeção desse serviço no construtor como um argumento usando o mecanismo da injeção de dependência da ASP.NET Core.
A grande vantagem é o baixo acoplamento, pois se o objeto B depender de outro objeto C, o objeto A, ele não vai precisar se preocupar em resolver essas dependências. Agora, se eu fosse seguir o caminho aqui da instanciação manual do objeto B, eu precisaria incluir as dependências desse objeto C aqui no meu objeto A. Então, dessa forma, usando a injeção de dependência, a responsabilidade das dependências fica por conta do framework. Muito bem. Então, na ASP.NET Core, como que eu uso isso? Na maioria dos cenários, para usar o recurso da injeção de dependência, a nativa do framework, e injetar os serviços e dependências que desejamos usar, nós devemos registrar a sua interface e implementação no método configureServices, da classe Startup, usando a coleção Services. E o método add para definir o modo da criação da instância do serviço. Dessa forma, nós usamos a coleção Services, o método add, que depois eu vou mostrar quais são os tipos, os modos de criação do serviço, e aí nós informamos o nome da interface e o nome da implementação. Após isso, basta injetar o serviço registrado no nosso, que no nosso caso aqui vai ser no controlador. Então eu vou injetar o serviço no construtor do controlador. Então quando eu faço o registro dos serviços aqui no método configureServices da classe Startup, como eu falei, eu vou usar os métodos add, e que vão aplicar modos distintos de criação da instância do serviço, definindo o seu tempo de vida. Então, quais são os métodos principais usados? Eu tenho o método addSingleton, que vai criar uma instância que é usada por toda a aplicação, ou seja, ele cria a instância e toda vez que você precisar, ele vai usar essa instância que for criada do serviço. O método addScoped, ele vai criar uma instância por requisição dentro do escopo. E o método addTransient, aqui não tem esse E, é addTransient. Deixa eu corrigir aqui. Depois eu corrijo, aqui não tem o E. Então ele vai criar um objeto do serviço toda vez que um objeto for requisitado. Esse método add, ele é mais indicado para um serviço mais leve e sem estado. Então é assim que funciona. Então no nosso caso, o que eu vou ter que fazer? Vamos voltar ao código então. Eu vou retornar aqui. Então eu já tenho a minha interface, a minha implementação. Então para mim usar o serviço que está implementado, aqui eu defini o método, só para lembrar, getItemAsync, e aqui eu fiz a implementação desse método, aonde eu estou fazendo uma implementação criando na memória 2 itens de tarefa. Muito bem. Agora, para mim usar isso, aplicando a injeção de dependência, eu tenho que primeiro, na classe Startup, deixa eu estender aqui, no método configureService, eu vou aqui, e eu vou registrar o serviço. Então eu vou usar a instância de iServeCollection, vou usar um método addTransient, e aqui eu vou informar a interface, que é tarefa item, Tarefa item service é minha interface, e a seguir a implementação, que vai ser a classe temp tarefa item service. Correto? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então tá aqui, Então, eu fiz o registro. Agora,
a instanciação dos objetos das suas dependências vai ficar por conta do framework. E como que eu uso então isso? Aí eu vou aqui no meu controlador, tarefas controller, né? Então aqui qual que vai ser meu objetivo? Eu vou substituir esse código aqui, ó. Vou remover esse código que está causando forte acoplamento e vou usar a injeção de dependência. Então, por padrão, a injeção de dependência do container da ASP.NET Core é feita no construtor, no caso aqui do meu controlador. Então, eu vou criar aqui um construtor, eu vou dar o setor, né, tab, né, e eu vou chamar aqui tarefas controller, que é o meu construtor. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a injeção do meu serviço. E tarefa item service, eu vou chamar ele de tarefa service, né? E aqui eu vou definir uma variável que eu vou chamar tarefa service, né? Que vai receber a instância do meu serviço. Naturalmente eu vou precisar, eu deixei para fazer assim, ele não está me dando a opção para mim criar aqui, eu vou ter que fazer na mão. Então vamos lá. Então eu vou criar uma tarefa item service, né? Uma variável tarefa service. Pronto. Então aqui, ó, tá a minha injeção de dependência, tá? Que eu estou utilizando no controlador tarefas controle. Então agora eu posso, né, substituir esse código aqui por um código aonde eu não vou precisar criar uma instância da minha classe concreta. Como que eu vou fazer? Eu vou dar um var tarefas, né, e eu vou usar o meu tarefa service e vou obter o método getItemAsync, que vai retornar as minhas tarefas. Então, dessa forma, eu apliquei a injeção de dependência e tornei o meu código, tá, antes fortemente acoplado num código com um baixo acoplamento. Agora, só falta eu definir a minha view para exibir esses itens de tarefas. E eu vou fazer isso na próxima semana. Então, nesta aula, eu mostrei o conceito da injeção de dependência, como ela funciona na ASP.NET Core. Por padrão, basicamente, esse é um roteiro básico que você vai seguir, né, num cenário menos complexo. E, fazendo assim, eu tenho um código mais robusto, mais fácil de manter e mais fácil de testar. Então, até a próxima semana, onde nós vamos criar a nossa view e exibir finalmente os itens de tarefa. Até lá!